Oi, pessoal, tô de volta aqui e nessa aula de hoje a gente vai fazer essa fofurinha aqui, gente, essa necessaire. Olha que coisinha mais fofa, mais linda, gente. Ela é uma necessaire box, tá? Mas o detalhe dela é que ela não tem viés na parte de dentro. Ela é sem viés, porque eu confesso pra vocês que eu sou uma pessoa que o acabamento, quando eu coloco viés, fica terrível, tá? Então essa aqui é sem acabamento. Eu aprendi essa aqui a fazer lá no canal da... Aprendi a fazer essa no canal da Arte da B. Ela tem bastante necessaire e coisinhas assim pra guardar, sabe? Bastante formatos diferentes lá. Claro que eu adaptei pro meu nicho, adaptei pra mim aqui. E hoje eu vou ensinar pra vocês essa, tá? Então a gente vai fazer um modelinho igual essa daqui, porém agora hoje na estampa de fundo do mar para meninas. Porque, gente, essa aqui é minha. Eu não tenho nenhuma necessaire, vocês acreditam? Fui viajar um mês atrás, queria guardar umas coisas, mas não tinha uma necessaire para colocar. Então, vamos fazer uma necessaire para mim, tá? Então, é esse modelinho aqui que a gente vai fazer hoje. Ela também é bem rapidinha de fazer, não tem muito mistério. E só o fato de não ter viés por si só já é uma grande ajuda. A medida final dela, gente, deixa eu pegar uma régua aqui para vocês verem. Ó, de ponta a ponta, ela fica mais ou menos com uns 20, 21 centímetros, tá? E a altura, uns 9 centímetros. Então, achei um tamanho ótimo para as coisinhas do bebê, primeiramente, né? Então, a mãezinha vai viajar, vai para algum lugar, pode colocar aqui dentro shampoo, condicionador, sabonete do bebê. Porque essa parte interna, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é impermeável. Eu gosto de fazer ela com o bagum branco, que é o que eu tenho aqui no ateliê, que é o que eu trabalho de impermeável. E aí a mãezinha pode colocar coisas líquidas aqui, se acontecer de virar, não vai sujar a necessaire. Ah, pode guardar remédio aqui dentro também, porque ela é impermeável. E depois as outras coisinhas que precisar, tá? Então, vamos pro passo a passo? Vamos fazer essa necessaire maravilhosa hoje? Então, gente, vamos para os materiais, tá? Então, a gente vai precisar de um pedaço de tecido, medindo, cadê? 40 por 30, tá? Um tecidinho com essas medidas. Um pedaço de manta R2, eu tô usando R2 aqui. Nas mesmas medidas, 40 por 30, pode cortar um pouquinho maior, porque depois a gente refila se precisar. Então, tecido e manta 40 por 30. Eu gosto de trabalhar com bagum branco como para a parte interna. Porque eu já falei em outro vídeo, gente, que tem coisas que eu padronizei aqui no ateliê. Vai facilitar para mim o processo de personalização, porque se eu fosse fazer uma necessaire dessa para a mãezinha, ela ia querer escolher o tecido na parte de dentro. Aí ia me dar trabalho de eu ter que bater foto e mandar para ela. Como aqui eu vou trabalhar, eu sempre trabalho com branco na parte interna, esse processo eu elimino, tá? Então tem coisas que eu padronizo aqui no ateliê para facilitar a minha vida. É a parte interna da necessaire, é a parte interna do trocador, da necessaire do bebê também eu faço com bagum branco, porque isso facilita para mim, um processo de personalização a menos e fica impermeável aí, tá? Então, pro bagum, esse aqui tá meio amassadinho, gente, depois que eu fiz a mudança, ele ficou dobrado, então ele ficou um pouquinho marcado. Normalmente ele é lisinho normal, só que como ele vai ficar na parte interna, não tem problema, tá? O que a gente vai precisar? O bagum branco é uma medida de 21 por 30, tá? Então, no final vai dar 42 por 30. Por quê? Porque a gente depois vai ter que fazer uma costura pra dentro, tá? Pra ficar o acabamento na parte de dentro. Então, 21 por 30, 40 por 30. E para as abinhas ali também, 2 pedacinhos, que é para fazer este detalhezinho aqui, tá? Que é mais fácil de segurar na hora que tu for abrir a necessaire. E para fechar também, que se não tiver, tu vai ter que ficar amassando a necessaire. Então, para fazer essa abinha aqui, 2 pedacinhos de 8 por 6, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos reservar essa parte aqui. Então, a primeira coisa vai ser o matelacê aqui nessa peça, tá? Porque eu gosto que ela vai ficar mais estruturadinha. Então, vou passar o ferro, vou fazer marcações de 6 por 6 e vou para a máquina costurar, tá? Vocês já sabem provavelmente como é que faz isso, né? Então, vou fazer e trago passo a passo adiantado para vocês verem como é que fica. Pessoal, ó, fiz as marcações de 6 por 6, tá? Eu voltei antes da tela pronta, ó, para vocês verem.
Aproveitei que eu passei lá, já peguei as minhas abinhas, aquelas abinhas que a gente vai fazer de tirinha, e eu fiz tipo um viezinho com ela, tá, ó. Ela tava assim, aí eu dobrei mais ou menos 1 centímetro e dobrei ao meio, porque eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Eu fiz nos dois, certo? Como eu já vou pra máquina fazer isso aqui, já aproveito e faço essa parte da costurinha também. Prontinho, gente, as costurinhas todas estão feitas, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma refilada, tá? Pra tirar esse excesso de manta que ficou aqui. Aqui. E aqui também, já vou tirar esse excessinho de manta. Deixar ele mais parelho. E aí, meu povo, o que que acontece com essa peça aqui? Ela tem sentido, né? Vocês percebem que o sentido desse tecido, ele tem um sentido, né? Ele vem pra baixo, assim. O que que acontece se eu for fazer necessário? Porque necessário ela vai fazer a volta assim, certo? Ó, igual essa daqui, vai fazer essa volta. Se eu deixar o tecido como ele tá, esse lado vai ficar bom. Só que esse lado de cá vai ficar como? De ponta cabeça, tá? Então, quando a gente tá trabalhando com um tecido que tem sentido, como é o caso desse, ele tem um sentido contínuo, vai acontecer isso. Um lado vai ficar certo e outro de ponta cabeça. Se fosse um poá, se fosse um listrado, se fosse um liso, isso não ia acontecer. Podia manter como tá. Não é o caso. Então, o que que eu vou fazer? O que que vocês podem fazer? Vamos achar o meio desta peça e nós vamos cortar ela ao meio. Certo? Deixa eu... Cadê minha tesoura? Só um minutinho, meninas, que às vezes somem as coisas daqui. Pronto, vou achar o meio. Você pode usar o cortador aí, tá? Vou usar a tesoura aqui mesmo. Achei o meio dele. E eu vou cortar no meio. Pronto, cortei no meio. Aí agora sim. Nossa, ficou bem mal cortado. Usa o cortador aí, gente. Ó, ele tava assim, certo? Então agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que costurar ele. Eu quero que ele fique assim, eu vou ter que costurar assim, tá? Passar uma costura aqui, ó. Porque aí quando eu desvirar, os dois vão estar pro mesmo lado. Eu quero que os dois fiquem pro mesmo lado. Quero que os dois fiquem direitinho, tá? Então, o que eu vou fazer vai ser passar uma costura aqui. Ó, direito com sentido certo, direito com sentido certo. Vou passar uma costura aqui embaixo, tá bem? Conseguiram entender? Tive que cortar no meio porque o tecido tinha sentido, senão ele ia ficar de ponta cabeça. Eu quero que os dois lados fiquem assim, ó, com os bichinhos de pé. Esse aqui tá ali a costura que eu fiz, ó, tá? Então, nós vamos fazer isso, ó. Sentido certo, lado direito, sentido certo, lado direito, tá? Direito com direito. Passo uma costura aqui. Vou fazer essa costura e já venho mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó, passei a costura ali, ó. Aí, quando eu vou desvirar, vai estar um de pé pro outro, ó. Olha ali. Opa, assim, um de pezinho pro outro. Que é isso que ele vai fazer depois, quando ele ficar assim, ó. Todos no sentido certo, tá? Feito isso, agora o que a gente vai precisar? De um pedaço de zíper, aproximadamente ali os 30 centímetros. Esse meu zíper tá um pouquinho maior. Aí, a gente vai abrir o zíper. E aí, a gente vai costurar, tá? Ó, aqui estão os dentinhos. Essa parte fica pra baixo sempre. Então, eu vou posicionar aqui. Deste ladinho. Fiz isso aqui. E do outro lado também. Ó, os dentinhos pra dentro, então ele vai ficar pra baixo assim. Meus alfinetes. Aqui. Vou posicionar aqui os alfinetinhos. Cuidado para não furar os dedos. E vou lá pra máquina. Gente, não troquei o pé da máquina, tá? Mesmo pezinho normal que eu sempre trabalho. E vou passar uma costura aqui e
uma costura aqui, certo? Pra prender esse zíper aqui já. Prontinho, galera, ó, já prendi o zíper, ó, tá presinho o zíper aqui, ó, os dentinhos estão pra baixo, tá? Passei aqui com o pé de máquina. E agora, como eu já sei que o meu meio é aqui, porque eu fiz essa costura, se eu não tivesse, se fosse um tecido contínuo, sem sentido, tu teria que dobrar ele e achar um meio, tá? Mas aqui, eu já sei que o meu meio é lá, eu vou posicionar as alcinhas que eu fiz ali na máquina, ó, aquelas que eu mostrei pra vocês que a gente dobrou, que é essa daqui, tá? Então, eu vou dobrar, ó, aqui, e vou posicionar elas aqui. Vou colocar um alfinetinho. E a outra nessa parte de baixo. Aqui. Bem no meio. De novo, cuidado pra não furar os dedos. Gente, esse alfinete redondinho aqui, acho que ele é da Círculo. Ele é tão afiado, tão bom. Fechou, tá? Eu vou passar uma costurinha aqui, a hora que eu for pra máquina. Mas eu já vou levar também a parte do meu forro pronta. O meu bagum lá, esse que tá amassadinho. O direito do bagum, gente, ele é lisinho assim, ó. O avesso, ele é áspero, tá? Então, eu quero o direito. Então, eu vou pegar esse direito e vou botar com o direito aqui em cima. Em cima do zíper. Então, a gente tem um sanduíche. O tecido de baixo, o zíper e o bagum. Pode ser outro sintético aí, se você trabalhar. Thalita, não tem o bagum, quero fazer com tecido. Aqui seria o teu tecidinho de forro, tá? Direito com direito. Desse lado. E vou pegar o meu outro lado do bagum, ó. O direito, posicionar aqui com o direito. Então, eu tenho o tecido com manta, zíper e o bagum. E já alfineto. Aqui. E aqui. E aqui. Então, agora, gente, a hora que eu for pra máquina, o que que eu vou fazer? Eu vou passar a minha costura reta aqui, com o pezinho de máquina normal, unindo essas três partes dos dois lados. E depois já vou passar a costurinha aqui também, pra unir essa ponta, tá? Vou ali fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, tá tudo costurado, ó. O bagum ali tá costurado, o bagum cá tá costurado e as minhas abinhas também tá. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse bagum lá pra dentro, tá, ó? Onde vai ser o lugarzinho dele aqui. E eu já vou fazer rebater isso aqui. Aqui eu vou ajeitar bem e vou lá na máquina, ó, esse aqui pra cá também. E vou fazer uma costurinha só pra rebater, sabe? Essa parte aqui pra esse bagulho não ficar subindo, não correr o risco depois de enganchar no zíper, tá? Então, é uma costurinha aqui, ó, bem aqui, certo? Vou fazer isso e já retorno pra gente dar continuidade, tá? Costurinha aqui, só pra rebater esse bagulho pra ele ficar lá pra dentro. Ó, gente, passei a costurinha ali, tá? Ó. Ai, Thalita, não trabalho com bagum, vou trabalhar com tecido. Faça a costurinha igual, até o tecido ele é tão fininho que às vezes, se o forro fica muito solto, na hora que você vai fechar o zíper, pode acontecer de ele acabar enganchando no zíper, tá? Então, agora é a hora que a gente vai colocar a parte do zíper. Então, gente, eu coloco do lado direito mesmo, tá? Deixa eu tentar dar uma acertadinha aqui. Pra eu conseguir colocar direito. Aqui. E lá fui eu sumir com a minha tesoura de novo. Ó. Tá aqui. Vou deixar acertadinho aqui. Eu vou colocar o meu zíper. Aqui, gente, paciência, tá? Paciência, porque colocar esse cursor de zíper dá trabalho. E muito cuidado pra ele ficar bem retinho, tá? Um lado eu deixo reto, o outro lado eu corto assim, ó.
Opa, vou mais ter enfiado. Eu corto na diagonalzinha assim e normalmente eu queimo, só que eu esqueci. Meu isqueiro acabou e eu deixei o outro que eu comprei em casa. Ó, então, aí eu encaixei aqui e agora eu vou vir aqui e vou encaixar essa outra pontinha aqui. Vou segurar. E vou orar pra dar de primeira. Olha, deu de primeira. Ó, gente, ficou retinho ali, ó. E vou jogar ele lá pra fora. Fechei. Agora, nem eu acredito que deu de primeira. Eu vou abrir um pouquinho pra passar ele de novo, tá? Pra deixar ele lá. Pronto, meu zíper tá aqui. Vamos botar mais pra cá pra ele não abrir, certo? Colocamos o zíper. Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente desvirar, tá? Se tu conseguir colocar esse zíper do lado do avesso, melhor. Eu acho mais fácil assim. Então, a gente tem que botar tudo isso aqui pro lado do avesso. Ó. E aí, ele vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse meio é costurar essa parte de baixo e deixar uma abertura aqui para desvirar, tá? Então, eu vou ali na máquina, vou passar uma costura daqui até aqui, vou deixar uma parte para desvirar. Depois eu venho para explicar como é que a gente vai fazer o outro lado, que é diferente, tá? Costura aqui e aqui e já volto. Pessoal, ó, costurei a parte do bagum, tá? Então, a nossa peça, ela tá assim, ó. O zíper fechado, o bagum aqui embaixo, tecido ali em cima, tá? O que que a gente tem que fazer agora? Vamos alinhar tudo isso aqui, ó, assim, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o zíper, ó, ele tá grandinho aqui, ó, com o meio. Como eu tenho essa costura, ela tá me facilitando, tá? Vou posicionar essa parte aqui. E aí, eu vou prender com clips ou com alfinete, tá? A mesma coisa do outro lado. Ó, vou achar o meio do meu zíper com o meio da minha peça. E vou prender aqui, tá? E aí, gente, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá pra máquina e eu vou passar uma costura daqui do final até aqui, onde começa o zíper. Eu não vou passar por cima do zíper, tá? É daqui do final até aqui, onde começa o meu zíper. Costura certinha com retrocesso. Vou fazer isso nos 4 lados, ó. Daqui do final até onde, identifica ali onde começa o zíper, aqui. Do outro lado, daqui do final até onde começa o zíper. Cadê o zíper? Estica isso aí que tu vai achar, ó, aqui. Mesma coisa do outro lado, de lado final até onde começa o zíper. Vou fazer essas 4 costuras primeiro, tá? Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, ó, costurei daqui até aqui onde começa o zíper, daqui até aqui onde começa o zíper. Eu não costurei o forro, tá? Só a parte de cima, as 4 pontas até onde começa o zíper. Então, essa parte aqui, ó, ela tá realmente aberta, tá? Essa é a jogada. E aí, eu vou fazer a mesma coisa no meu forro. Vou posicionar ele, deixa eu já botar achar o meio, com o meio do zíper, ó. Aqui, tá, gente? Alinhei ele aqui, ó. Aqui. Do outro lado, também vou alinhar ele ali. E vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Ó, tá aqui. Eu vou costurar daqui onde começa o zíper até o final. Daqui onde começa o zíper até o final. Mesma coisa. Daqui até ali, daqui até lá. Só o forro, tá? Eu não costuro a parte de baixo, só o forro. Elas são costuradas à parte para depois ela ficar estruturada, tá? Assim. Pronto, gente, ó, as 8 pontas foram costuradas separadamente,
tá? Como eu falei pra vocês, ficou buraquinho aqui, ficou buraquinho aqui. Agora sim, nós vamos passar uma costura nesses buraquinhos e aí com tudo junto, tá? Daqui da minha marcação, ó, aqui onde eu fiz o retrocesso, até aqui embaixo. Tudo junto, desse lado e deste lado, tá? Agora a gente vai unir. Essas pontas aqui não podem ser unidas, mas agora aqui o meio a gente vai fazer a costura aqui com tudo junto, certo? Pronto, gente, ó, aqui já uni, tá tudo unido, tá? Agora você pode tirar aí o excesso. Dar uma refilada, limpar essa peça aí. Aqui também. Um pouquinho pra fora, beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora aqui neste momento são as caixinhas de leite, tá? Ó, a peça ela tá assim. Tá unida agora desse jeito, porque a gente fechou ali. Então, a gente vai fazer caixinha de leite. Caixinha de leite de 4x4, certo, meu povo? Ó, daqui do final até aqui, de baixo até em cima. Eu tô pegando bem da ponta mesmo, tá? Ó, aqui, ó. Da ponta lá, não é da costura, é da ponta pra dentro, 4. Da ponta pra dentro, 4. Você vai fazer essas marcações aí nos 8 cantos, né? Porque a gente tem 2 pedaços, a parte da frente e a parte da interna, a parte do forro. Então, você vai fazer essa caixinha de leite, ó, nas 4 pontas. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, deste lado também. E aí, você vai cortar, tirar esses quadradinhos aí, certo? Se quiser marcar todo direitinho, ó, e faz a marcação bonitinha aí do quadradinho pra não te perder. Ó, assim, tá? Nós vamos tirar esses quadradinhos das 8 pontas. Então, vamos cortar aqui. Tira aqui um quadradinho, lá pro outro quadradinho. Tô quase terminando, tá, meu povo? Sugestão aí, né? Não só para as mãezinhas, mas para as grandinhas também, para os bebês. Não só para os bebês, mas para as mãezinhas, essa necessaire também. Como eu falei para vocês aqui, é para mim. O ano passado, eu dei de presente para as professoras dos meus filhos. Fiz 6 necessaire dessa e dei de presente. Gente, elas amaram. Então, assim, necessaire eu acho que nunca é demais, sabe? A gente sempre tem coisa para guardar. Ó, cortei da parte da frente os 4. E agora vamos cortar aqui da parte de trás. Do forro, na verdade, né? Corta, corta, corta. E o legal, gente, o que a gente vai fazer com essa peça? A gente vai deixar ela pronta. E no próximo vídeo, a gente vai personalizar ela com aclicante. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber daquela maquininha. Que eu já prometi para vocês que eu ia trazer e não deu tempo. Então, a gente vai personalizar ela com aclicante. E a vantagem é essa, gente, que você pode ter a necessaire pronta, ó, disponível para venda. E aí, depois, só colar o nomezinho aqui, que depois, na próxima aula, eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer, tá? Então, eu tô com as caixinhas de leite aqui. Antes da gente fechar, o que que é legal? Como a gente cortou a parte da costura, vai lá na máquina e dá um retrocesso nas 8 pontas, porque senão, na hora que tu abrir isso aqui, ele vai abrir lá, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Ó, gente, eu só fiz de retrocesso aqui nessas pontas pra reforçar, porque agora a gente vai começar a fazer as caixinhas de leite. E aí vai forçar, né, essa partezinha aqui. Então, começa pela parte do forro não, da parte de fora que é a mais grosseira, e você vai começar a fazer a caixinha de leite, tá? Pessoal, vai dar trabalho, já vou avisando vocês. Não é muito fácil não de fazer isso com todas essas partes, mas fica tão bonitinho. Então, começa fazendo por esta parte,
aqui a parte do tecido principal, que é a parte externa. Você vai lá fazer a caixinha de leite nas 4 pontas. Depois que você fizer as 4 pontas do tecido principal, aí você vai fazer as 4 pontas do tecido do forro. Mas percebe como ele fica meio estranho, meio ruim de fazer depois, para te conseguir pegar essa ponta aqui? Vai ter que apertar essa de baixo e tal. Então, pode acontecer que essa parte do forro, ela fique um pouquinho torta, porque ela é mais difícil de fazer. Mas aí é o forro, vai ficar pra dentro, vai ficar imperceptível, tá? O que a gente não pode é fazer primeiro o forro e depois essa, porque se essa ficar torta, aí vai dar de ver, aí vai ficar feio. Então, faz primeiro as caixinhas de leite no tecido principal, depois você vai fazer aqui na parte do forro, nas 4 pontas, tá? Vou fazer e vou trazer pra vocês verem. Gente, ó, já costurei todas as caixinhas de leite. Olha como é que fica, ó. Caixinha de leite do tecido principal. Aqui, as 4. Depois a caixinha de leite do forro. Ela fica meio estranha. Parece que não vai dar certo, gente, mas confia. Confia no processo que vai dar certo, tá? Fez tudo isso aqui, ó. Ó o buraco que a gente deixou ali no forro. A gente vai fazer o quê? Abrir o zíper, tá? Presta... Oi, gente. Ó. Abre com cuidado, porque eu quase rasguei o bagulho aqui. Presta atenção quando vocês forem costurar, pra costurar direitinho, porque depois tem que desvirar essa peça pra costurar de novo, se não pegar alguma parte dessa caixinha de leite, dá bastante trabalho. Então, vamos desvirar. Bora desvirar esse aqui. Ó, aqui tá a nossa parte. Confere aí se pegou tudo, ó. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Eu não prestei atenção, olha ali, ó. Eu vou ter que desvirar de novo e passar uma costura aqui. Deu ruim naquela ponta ali. Eu vou ali passar uma costura. Antes de eu terminar de desvirar, só vou olhar se não deu nenhuma outra. E já venho aqui pra desvirar com vocês, ó. Essa deu certinho, a outra deu ruim. Eu vou ter que, ó, abriu ali, ó. Quer dizer, então, eu não prestei atenção na hora de costurar. Vou ter que fazer, já volto. Deu, gente. Vocês pensam que aqui também não dá ruim? Que sai tudo de primeira? Não sai, não. Isso que eu tinha feito aquela outra primeiro pra deixar pronta pra vocês, ó. Mas agora deu tudo certinho. E aí, agora, a gente vai ajeitar essa parte do forro lá dentro. Todas as costuras estão corretas, ó. Aí, agora, a gente joga esse forro lá pra dentro e ajeita esse forrinho lá. Ó, vai ficar essa abertura aqui e aí a gente vai passar uma costura reta. Olha que coisinha mais linda, gente, que ficou. Ui, cuti-cuti. Ó, gente, aqui tá o buraco, tá? A gente vai, ó, ali na hora que eu puxei, que ela arrebentou um pouquinho, mas na parte do forro. Então, a gente joga pra dentro, vai ali na máquina, passa uma costurinha reta, viu? Vou passar essa costurinha reta e vou passar essa minha necessaire pra ela ficar bem bonitinha, igual ficou a outra. E já mostro finalizadinha pra vocês. Meninas, nós terminamos nossa necessaire box, tá? Tô na parte de dentro, fiz a costurinha lá no forro, ó, pra fechar. E aí eu fui no ferro, gente, e aí eu botava a mão por dentro assim, passava o ferro aqui, 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 tá, meu povo? Pra deixar ela mais bonitinha, porque como nós desviramos, acontece que ela ficou toda amassada, né? E essa é a minha necessaire, literalmente, essa é a minha. E essa aqui foi a outra que eu já tinha feito, essa eu vou dar de presente pra uma amiga minha que tá grávida. E é isso, gente, uma necessaire box sem viés, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai personalizar essas necessaire com a Cricut, tá? Então, aqui eu vou botar o nomezinho do Mateu e aqui vou botar meu nome, Thalita. Então, eu vou mostrar pra vocês e explicar um pouquinho mais de detalhes sobre a Cricut, porque muitos de vocês têm dúvida, certo? Se gostou, já sabe, né? Deixa o teu like, gente, esse tipo de coisa ajuda muito no canal. Se inscreve e pode deixar um comentáriozinho aqui, que eu amo ler os comentários de vocês. E sempre que possível eu respondo todo mundo, tá? Beijo, até o próximo vídeo!